aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende como entender melhor os movimentos técnicos para que você faça uma compra, uma venda nas regiões, entendendo toda essa movimentação lógica do gráfico em relação a como trabalhar a tendência. Então, nesse exato momento aqui, ó, uma oportunidade de compra ali naquela região, seguindo todo um contexto gráfico, seguindo toda uma movimentação. Alguém pode falar assim, Cadu, mas você não olhou lá atrás no gráfico, só precisou desse movimento? Sim, só precisei desse movimento, porque aqui as informações que eu preciso eu já tenho aqui. O pensamento é compra. Essa entrada aqui, ó, ele pode ter vindo buscar 50% do movimento. Então, compro com mais duas taxas ali, sem medo de ser feliz, pessoal. Ó, até mostrando aqui o porquê da entrada. Depois eu vou explicar bem para você o porquê do motivo da entrada e o porquê que eu não preciso ir lá no passado quando eu tenho pontos e regiões aqui. Vamos esperar fechar o movimento, ó, 3 entradinhas, 3 taxas, né, numa entrada só. Tá lá. Simples, né, pessoal? Qual é o motivo aqui da minha entrada? Todas as vezes que nós estamos vendo tendência, as tendências vão procurando pontos de liquidez. Aqui eu tenho um ponto de liquidez. Preço sai de região de suporte, vai buscar a região de resistência. Essa região de resistência aqui, ó, tem um ponto de liquidez. Preço faz um candle de força, logo dou continuidade para que ele busque essa região de liquidez. Porque se ele está buscando regiões de liquidez e fazendo movimentações técnicas, a tendência é que ela rompa essa região e continue buscando movimentos mais acima de liquidez. Tá? Por ela ter saído de um ponto de fundo. Ou seja, então logo, por isso que quando o gráfico retorna aqui, ó, nessa região de 50% do movimento, pessoal, do candle, lembra ainda que eu falei para vocês de 50% de candle de força? Eu não tenho medo de fazer uma entrada aqui, porque eu sei que este ponto aqui é ponto de compra de gráfico. Estamos em região de demanda. O gráfico está procurando região de liquidez. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir a tendência, eu tenho que seguir o movimento, eu tenho que seguir o fluxo do mercado. É isso que poucas pessoas entendem. As pessoas ficam olhando apenas para o preço, olha só, as pessoas olham só para o preço e esquecem o quê? Do fluxo do mercado. O fluxo do mercado está ligado à causa do movimento, enquanto o preço está ligado ao efeito da causa. Quando você entende isso através dos estudos, você começa a interligar alguns pontos. Então, se existe fluxo, existe causa, você entende que o preço vai ter um efeito. E esse efeito é externado através dos movimentos que os candles fazem, nas regiões que eles vão deixando no gráfico. Então, para você aprender a operar uma tendência, você tem que entender esses pontos de liquidez que ficam em suporte e resistência e aprender a operar uma tendência em relação ou em questão desses pontos de liquidez nas regiões de suporte e resistência. Porque você vai começar a entender um pouco mais do contexto, um pouco mais da movimentação, um pouco mais da lógica do gráfico. Isso vai fazer com que a sua confiança cresça, o seu entendimento cresça, que você consiga ter mais conhecimento técnico em relação às movimentações. E isso vai te dar um entendimento muito maior, pessoal. Por exemplo, aqui, ó, candle nasceu de região de demanda, candle de força, candle de ignição, buscando região de liquidez. O que eu tenho que fazer para continuar um movimento como esse? Continuar um movimento. É simples, eu não tenho nem que questionar um movimento como esse. Tudo isso você aprende através de padrões, de movimentações, de entender como operar uma tendência, entender como operar um suporte, uma resistência.
Inclusive, ó, você que está chegando agora aí no canal, vai deixando o seu like, vai se inscrevendo, vai ativando o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo aqui. Inclusive eu deixo aqui ó, um e-book, 37 páginas que eu falo sobre padrões de vela, onde você pode aplicar aqui os 16 padrões que eu acho mais importante que todo trader deve saber. Para fazer o download é simples, ó. Você só precisa ir aqui no meu canal do Telegram e fazer o download. Ou você que está dentro do treinamento, você já tem o e-book lá, aí não precisa, tá? Então tem o meu canal do Telegram, tem o meu Instagram, tem o meu WhatsApp e tem o link de acesso ao treinamento. O link que você faz a aquisição fica aberto aí 24 horas por dia, qualquer dia da semana, horário, não importa. Tem os links abaixo das minhas videoaulas também para você acessar sem problema algum, tá bom? Uma vez feito a aquisição, ó, você vai entrar no canal do Telegram, mensagem fixada, clica sobre ela e vai abrir dois links. E nos links você vai fazer o acesso do seu e-book para você estudar, para você procurar o melhor caminho de aprendizagem. Aqui você vai ver o Ricardo, ó, começando a semana com lucro, bom demais, não foi meta, mas foi lucro dentro do gerenciamento. Perfeito, Ricardo. Lembre-se que você está numa renda variável. Então a meta, já diz, é apenas uma meta. O mercado ele é variável, então você pode buscar mais, pode buscar menos. O importante é como você disse aqui, né? Lucro, está lucrativo. Aqui nosso aluno Robson também, ó, batendo meta, pegando a abertura do mercado. Elder também batendo meta, ó, 38 dólares, tá bom demais. Marcos, ó, batendo sua meta. Pedro aqui batendo sua meta. Aula que eu subo para o canal do YouTube, ó, subi ontem, tá? Domingo, essa aula. Emerson, 3-0 hoje, graças a Deus. Primeiro lugar, a Deus e o seu curso. Emerson, parabéns. Você está colhendo o que você está plantando, sua dedicação, meus parabéns. Francisco aqui, ó, fazendo saque, batendo sua meta. Olha que coisa linda, olha que sequência linda. O Will aqui também, ó, batendo meta. O pessoal operando, né? OTC, fim de semana, ó, Ionildo, ó, batendo meta. Sequência linda, fazendo juros compostos. Ionildo já um aluno mais avançado, né? Já fazendo uma gestão de capital mais arriscada. Robson aqui batendo meta, ó. Rafael batendo meta, meus parabéns. O Robson aqui novamente, ó, mandando seus resultados. E assim por diante, pessoal. Entra aí, acompanhe os alunos, tá? Você pode me seguir aqui também no Instagram, ó. O meu Instagram é Cadu Rinaldi, ó. Você pode mandar um direct para mim. Link de acesso aqui de resultados dos alunos, também você pode ver os resultados dos alunos. Link de acesso ao treinamento para você fazer parte. E ainda está com 60% de desconto caso você queira aprender. Será muito bem-vindo, terá suporte diretamente comigo, tá bom? Aqui, ó, entradinha, né, perfeita, explicando o que eu acabei de fazer, explicando por que eu fiz essa entrada. Então a tendência, ela sempre vai buscar essas regiões de liquidez. Você tem que sempre ficar de olho nessa movimentação do mercado. Bom, o SDJPY fizemos essa operação, vamos na sequência, né? Euro-GBP, ó, gráfico Euro-GBP, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Euro-GBP, preço chegou nessa região, o gráfico está bem volátil, né? Olha isso. Gráfico aqui, mas bem volátil mesmo. Parece que ele está fazendo uma... Perdão, pessoal, a voz querendo sumir. Parece que ele está querendo fazer uma movimentação aqui de absorção do mercado, mas não está tão claro, né? Candle de força aqui, dando ignição no movimento. Não está tão claro, então vou ficar fora do Euro-GBP. Nós estamos aqui num 3-0, né? Para que arriscar? Vamos aqui para o GBP-JPY. Gráfico, ó, tem uma linha aqui. De que ano será que é essa linha, hein? Ó, e uma linha grossa ainda. Vamos ver. Às vezes, né, eu gosto sempre de apagar as linhas, mas às vezes fica alguma linha para trás, aí alguma marcação. Sempre fica. Olha esse ativo. Olha essa marcação aqui, ó.
Gráfico veio, ó, vamos, já que nós estamos marcando linhas, né? Ó, gráfico veio, fez movimentação, ele tinha vindo aqui, ó, saiu de suporte, rompe região de resistência, retorna à região de suporte, ó, região de liquidez mais acima. Então, olha que interessante, a gente começa a ver aqui pontos de liquidez, pontos de busca, pontos onde o gráfico está mostrando o quê? O desejo de busca do movimento. Quando eu olho esse gráfico aqui, pessoal, olha que interessante. Eu fiz um desenho aqui de canais, né? Você já viu que eu opero bastante os canais, eu vejo bastante os canais, ó. A minha ideia aqui era que esse preço ficasse acima do canal. Por quê? Ó, olha a briga que ele está fazendo aqui nesse canal. Olha a briga que ele está fazendo. A volatilidade é grande, a movimentação de volatilidade é grande. Só que ele veio aqui, ó, ele já fez um rompimento, não chegou na máxima do canal, voltou na região, procurou fazer força na movimentação, está com ativo aqui na parte de cima. Então, quando eu vou dividindo o preço nesses canais, e olha só, para eu ver a tendência. Ah, professor, mas o canal eu não estou vendo ali suporte e resistência? Sim, suporte e resistência, mas tendência. Tá lá, ó, tá lá. Eu tenho certeza que, para muitos de vocês, quando o preço chegou aqui, ó, quando o preço fez esse movimento e chegou aqui, falou assim, nossa, o professor tomou um loss lindo, né? Confie na sua análise. Confie na sua análise. Ó, novamente, esses canais, pessoal, eu ensino no treinamento, como faz as marcações, tudinho, tá? Mas, ó, canais, canal, subcanais de divisões, eu começo a ver como que o gráfico está se comportando. Olha só, se o preço veio de uma região de resistência, fazendo movimentação, chega aqui, essa resistência perde a força. Por que que ela perde a força? Pessoal do treinamento, ó, 2, né? 3. Ó, deixa mastigadinho aqui para você entender. Quando ele chega e forma este ponto de liquidez aqui, ó, através desse padrão, entrada linda, né? Se eu tivesse aqui neste momento, aqui seria a minha entrada. O preço retorna, tenta buscar este ponto de liquidez aqui em cima. Consegue buscar o ponto de liquidez? Não, não consegue. Porém, ó, ele fica travado aqui nessa região. Quando ele fica travado nessa região, qual é a minha expectativa? A minha expectativa é que ele continue em movimento para buscar o ponto de liquidez maior, que é este ponto aqui, ó, que tem um topo duplo. Pessoal, a tendência, ela sempre vai buscar região de liquidez. E aí nós vamos ver aquele famoso movimento aqui também, ó, ombro, cabeça, ombro. É claro que a gente só vai entender se esse movimento foi feito mesmo quando ele vier buscar essa região de topo duplo aqui. Porém, entenda o seguinte, se aqui teve liquidez, ele já veio buscar. Aqui formou ponto de liquidez, saiu desse ponto de liquidez. Aqui tem ponto de liquidez também. E aqui tem ponto de liquidez. Qual é preferível que a tendência faça? Que ela busque esses pontos de liquidez. A ideia é essa. Então, quando eu venho aqui e divido os canais, olha lá. O que o preço está fazendo? Está indo buscar ponto de liquidez. Já chegou nesse ponto de liquidez aqui. O primeiro alvo, a partir do movimento onde o preço está aqui, ó, primeiro alvo, esse ponto de liquidez. Segundo alvo, os dois topos aqui é o segundo alvo. Então, o primeiro alvo, ó, ele já buscou. O que ele pode fazer? Continuar o movimento de tendência e buscar o segundo alvo. Como é que eu vou saber, Cadu, que se realmente ele vai lá buscar o segundo alvo? Acompanhando o gráfico, não tem jeito. Você vai fazendo as marcações, entendendo os movimentos da tendência, entendendo como a tendência se movimenta, vai fazendo as marcações de suporte e resistência. Entre o suporte e resistência você vai marcando os canais. Nos canais você vai entendendo o que o preço vai fazendo, os padrões de vela acontecendo durante o movimento, até ele chegar a fazer o movimento. Quando ele completar o movimento,
Aí sim, você vai saber o que aconteceu com o gráfico, o porquê que o gráfico fez o movimento e a análise vai estar fechada. Agora, é óbvio, né? Enquanto o preço não faz o movimento, a gente consegue identificar os melhores pontos para que ele consiga fazer esse movimento. Por isso que o contexto gráfico é lindo, porque você vai encaixando esses movimentos. Por exemplo, quando eu fiz essa entrada aqui, ó, quando eu fiz essa entrada aqui, qual era o pensamento, pessoal? Qual era o pensamento quando eu fiz essa entrada aqui? O pensamento era, olha, tendência chega ao fim. Aí, pessoal, 1, 2, perdão, 3, tá? Tecnicamente, eu posso entender essa tendência como chegando ao fim? Posso entender. Preço faz rompimento, ignição de movimento, pode buscar região de liquidez. Primeiro ponto de liquidez. Segundo ponto de liquidez aqui, ó. Olha só, ele buscou só o primeiro ponto de liquidez e já começou a retornar. Ah, Cadu, por que ele não foi lá e buscou ponto de liquidez lá em cima? Talvez o preço ainda procure a liquidez aqui, ó. Veio buscar o primeiro ponto de liquidez, depois retornou para buscar mais liquidez do fundo e agora talvez ele ganhe força para buscar lá. Então, não é que o preço ele vai sair de um ponto e ele já vai buscar com toda a força o outro ponto de liquidez. Vai depender do movimento que ele está fazendo no gráfico. Por isso chama-se fazer um contexto gráfico, onde você vai fazendo o quê? Linkando os movimentos que o gráfico faz. Através dos movimentos, você vai entendendo se ele quer buscar uma liquidez mais ao longe, mais próximo do movimento. A tendência, ela vai trabalhando entre esses pontos de liquidez. Ela vai deixando padrões, ela vai mostrando para você o rastreio do preço. Por isso que eu sempre falo para você, marque sempre os canais, entenda onde estão os suportes e as resistências. Veja se a tendência está no início ou no final. Veja os pontos de ignição ou exaustão do mercado. Tudo isso vai servir no quê? De mapa para você. É um mapa onde este mapa vai mostrando para você e vai configurando o caminho do preço. Assim como o Cadu fez essa entradinha com 3 taxas aqui, ó. Em GBP, novamente aqui o Cadu fez mais essa entradinha com uma taxa. Você também pode fazer entradas como essa, ter lucros como esse. Ó, o gráfico ainda do GBP está indo lá buscar o que eu falei. Ó. Veio no primeiro ponto, agora rompeu. Está indo buscar o terceiro ponto. Ele está fazendo ó, o ombro, cabeça, ombro. Tá? Invertido aqui no caso. Você também pode buscar esses resultados. Mas é claro, exige o quê? Uma dedicação. Exige o entendimento, o estudo. Tem muitas pessoas, pessoal, que muitas pessoas começam do zero na vida, isso é normal. Nem todo mundo nasce de pai e mãe rica, né? Aquelas histórias de pai e mãe rico que deixou herança, que deixou dinheiro. Principalmente a nossa cultura aqui no Brasil, né? Não tem essa cultura de acumular alguma coisa para deixar para filho como herança. Então a maioria de nós começamos no zero. Todos nós depositamos nossa fé, nossa esperança no próprio suor do nosso trabalho. É bíblico, né? Pelo suor do nosso trabalho é que nós vamos comer o melhor dessa terra. Porém, contudo, todavia, o que você tem que ter em mente? Todas as vezes que você vai estudar uma análise gráfica, existe um processo. O que é isso? É um processo de entendimento. Hoje, como eu costumo sempre brincar com vocês, hoje você é melhor que ontem, amanhã você é melhor que hoje. Então é um processo de caminhada. É um processo de caminhada. Cada ponto que você vai fazendo nesse processo, você vai plantando uma semente. Você planta uma semente. Se você planta uma semente em terra fértil, o que acontece com essa semente? Essa semente vem a germinar e vem a dar resultados. Ela vai dar resultados. Acontece o seguinte, você está plantando, certo? Você está realmente estudando de forma correta?
Você está semeando, você está plantando? Perfeito. Se você assim está, custe o tempo que custar, você está no caminho do plantio. Não importa como será essa colheita, o importante é que você está plantando. Então, esse processo de entendimento, pessoal, é diferenciado. Muitas pessoas vêm e me perguntam assim: em quanto tempo eu consigo entender o gráfico e posso ter meus resultados? Uma coisa é diferente de outra, uma pessoa é diferente de outra. Tem pessoas que têm uma personalidade diferente de outra, pessoas têm criações diferentes uma da outra, pessoas têm a ideia de dinheiro diferente uma da outra, pessoas têm bloqueios pessoais, escassez, pessoas têm dificuldades em lidar com o dinheiro de forma natural por uma questão de crescimento da família mesmo. Tem pessoas que têm formas diferentes de lidar com as outras, né? Tem pessoas que são educadas, tem pessoas que sabem lidar com as pessoas, tem outras pessoas que já são arrogantes, introvertidas interiormente, tratam as pessoas como se fossem uma coisa. Então tem de tudo, pessoal. O ser humano, por mais que você olhe um para o outro e parece que é tudo igual, eles são variáveis, tá? Então esse processo de entendimento varia de cada um. Por que eu estou falando isso? Porque é uma pergunta que sempre me fazem. Você pode entrar no treinamento e saber analisar o gráfico em um mês. Você pode entrar no treinamento e demorar 3 meses para aprender a identificar o gráfico. Você pode entrar no treinamento e demorar 6 meses para entender o gráfico. Vai depender de cada um, pessoal. Vai depender de cada um. Vai depender de como você se comporta, de como você é. Por que eu falo isso? Porque o professor, ele faz a sua parte. Olha o João de Barro cantando, se você consegue escutar. A minha parte é trazer o quê? O conteúdo do entendimento da análise. Mas quem vai fazer análise, quem vai apertar o botão, quem vai ter que ter disciplina, quem vai ter que ter mentalidade, quem vai ter que fazer gestão de capital é você. Então, tudo que eu sei, eu ensino. Tudo que eu sei para que você aprenda esse processo de aprendizagem, saiba realmente analisar o gráfico, eu ensino. Agora, o aluno tem que fazer a parte dele, que é o plantio, né? Plantar de forma correta. Então, para muitos eu falo assim, faça o diário de trading, me envie o diário de trade para analisar. Aí quando eu às vezes pergunto, a pessoa fala assim, eu nunca fiz não, né? Aí fica difícil, né? Porque a gente busca o entendimento lógico através de corrigir os erros. E esse processo, ele implica em você esquecer o que você aprendeu de errado e aprender o que é certo. Quando você começa a cometer muitos erros, você está se apegando a teorias, princípios, entendimentos que nunca deram certo, mas sua mente é preguiçosa e ela volta no velho homem e começa a buscar aquilo que era de errado novamente. E aí você fica patinando e não sai do lugar. Por isso que eu falo para você, o processo é uma questão de plantio. Então a terra está aqui. Plantou de forma correta? Plantou a semente correta? Estudou de forma correta? Se dedicou? Fez os exercícios? Treinou a técnica? Você pode ter certeza que você vai colher. Porque quem planta colhe, pessoal. Quem planta colhe, quem planta tem resultados. Para alguns vai depender de como plantou, não é verdade? Cada semente tem um tipo de colheita, cada semente tem uma espera de uma colheita. Se eu plantar laranja, ela tem um tempo de maturação para ser colhida. Se eu plantar melancia, ela tem um tempo. Se eu plantar arroz, ela tem um tempo. Se eu plantar jabuticaba, tem um tempo. Então, cada tipo de semente, cada forma, ou como você tem plantado os seus estudos, o tempo de dedicação, os exercícios que você faz, o treino que você faz, as correções dos exercícios, tudo isso é um tipo de semente. E cada qual demora um tempo para ser colhido. Alguns mais rápidos, outros mais demorados, não importa. Mas o importante é que você, através de um conhecimento que te leve a isso, você é capaz de ter seus resultados.
você é capaz de entender o gráfico, você é capaz de buscar o seu conhecimento. Entenda, o professor aqui, eu sou um facilitador para você. O que o professor busca? Tentar trazer toda aquela complexidade de como é analisar o gráfico de uma forma simples. Então, no treinamento, tudo aquilo que você acha que é difícil, eu tento trazer de uma forma clara, lógica, simples para você entender como operar uma tendência, entender como operar um suporte e resistência, como definir as melhores regiões, como fazer suas marcações perfeitas, como aplicar um padrão de vela de forma correta, como fechar um contexto para fazer sua entrada, como entender o movimento do preço, como entender a causa do movimento, como entender a lógica do movimento, como entender o porquê de fazer uma compra ou uma venda, para que depois você, por mérito pessoal, entenda qual é a lógica e a razão do gráfico para você aplicar as suas entradas de forma simples, objetiva e tendo seus lucros. Você e Deus, você e Deus. Essa é a proposta, para que você entenda realmente como é que funciona o mercado. Você viu que o Cadu teve duas oportunidades aqui, ó, o SDJPY, fiz uma compra nessa região, ó, o preço veio buscar liquidez, já retornou. E depois de GBPJPY, mais uma entrada aqui, perfeita, entrada perfeita, ó. Tanto é que ele começou a buscar liquidez, veio buscar aqui em cima, fez aquele movimento que eu falei para você. Eu gosto de conversar e esperar o gráfico depois fazer o movimento que eu estava te explicando. O gráfico, ó, com muito pavio, muita volatilidade nesse exato momento. Já é um momento para eu ficar um pouco de fora. Duas oportunidades, 4-0, tá ótimo. Eu espero que a semana tenha começado muito boa para você. Se não começou, simples, senta, corrige, faça um diário das suas entradas, faça um estudo das suas entradas, procure entender o que você analisou de errado, por que você escolheu aquele gráfico, será que aquele gráfico era um bom gráfico para operar? Tudo isso faz parte de um bom diário, de um bom entendimento, para que você corrija exatamente essas técnicas, para que você saiba aplicá-la cada vez mais. E entenda, toda tendência ela trabalha procurando pontos de liquidez. Aprenda como operar a tendência em regiões de pontos de liquidez em suporte e resistência. Isso vai fazer com que você diminua a quantidade de entradas, seja mais assertivo. Isso vai fazer com que você procure regiões melhores para operar e as coisas naturalmente vão acontecendo dentro desse processo de aprendizagem, tá bom? A nossa aula de hoje a gente pode resumir numa palavra tendência, né? Porque nós falamos sobre tendência. Então, quando você for deixar o seu comentário lá na hashtag, não esqueça, escreva lá tendência, para eu saber que você ficou até o final da aula, que você está acompanhando, as pessoas entenderem que o assunto é sobre tendência e que deixe o seu like também, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Isso o YouTube entende que é um material que está ajudando as pessoas e ele começa a mandar mais materiais para você e impulsionar para outras pessoas também. Isso ajuda o canal a crescer, isso ajuda todos nós aqui como uma comunidade de trading, né? Comunidade de análise gráfica que cresça e que todos venham aprender um pouco mais, que hoje eles possam ser melhor que ontem e amanhã eles possam ser melhor que hoje. Tá bom, pessoal? Eu espero que a aula tenha valido para você, eu espero que a aula tenha te ajudado a entender um pouco melhor o gráfico. Eu espero que esse tempo que você estava aqui tenha valido para você, tenha trazido uma informação para você que vai te ajudar aí no seu dia a dia. Você que está aqui no YouTube, não saia sem deixar um like, não saia sem se inscrever no canal, não saia sem ativar o sininho de notificações. Eu espero ler o seu comentário e eu te vejo amanhã. Você que quer vir para o treinamento, os links estão abaixo aí, é só se inscrever, só fazer a aquisição. A aquisição é única, é uma vez que você comprou, você vai fazer parte dele de forma vitalícia e será muito bem-vindo, tá bom? Te espero do lado de cá. Que você tenha uma ótima semana, te vejo amanhã, numa próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus. Fui!